Hoje também é Dia Internacional do Rádio. É Dia Internacional do Rádio, exatamente. Dia também da Tupi, que hoje Parabéns pra você que trabalha no rádio também. Um beijo pra gente, Um tá? beijo. Espalhou amor e não vírus. É Tchau, isso até aí, segunda. sextou, hein? Beijo, Isabelle Bonita. Olha só, mais um carioca fora da Copa do Brasil. O Dudu tá triste, o filho da Isabelle. Por isso a Isabelle tá triste também. Ele chorou ontem, porque o Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil. O tricolor entrou em campo com vantagem, achou que o negócio estava legal. O Atlético Goianiense saiu com a classificação. Cadê? O primeiro tempo já começou com bola na rede. Com apenas 10 minutos, o Atlético Goianiense já tinha revertido a desvantagem da derrota do jogo de ida. E o gol veio graças a uma falha do goleiro Muriel. Ele soltou uma bola fácil nos pés de Chico, que abriu o placar. O Fluminense levou outros sustos durante a primeira etapa e não conseguia atacar. O primeiro chute só veio aos 40 minutos. Nos acréscimos da etapa inicial, Lucas Claro aproveitou um escanteio de Egídio e deixou tudo igual. No segundo tempo, a postura tricolor não mudou. O Atlético Goianiense seguiu melhor e o segundo gol veio de outra falha do goleiro Muriel. Ele espalmou para frente o chutaço de Janderson e Marlon Freitas aproveitou o rebote. Nos acréscimos, Matheus Vargas fez o terceiro gol, que selou a classificação. Atlético Goianiense 3, Fluminense 1. Um jogo extremamente difícil, nós tomamos gol muito cedo. E isso gerou uma confiança à equipe adversária. No primeiro tempo a gente conseguiu estabilizar pelo menos uma situação de controle de jogo, mas sem a nossa construção. No segundo tempo acho que a gente conseguiu construir um pouquinho mais, criou até oportunidades claras. Não foi um jogo de muitas oportunidades, mas eles foram competentes e efetivos nas oportunidades que tiveram e conseguiram a classificação. No aeroporto, protesto. Cerca de 100 torcedores apareceram com faixas contra a diretoria. O grupo não teve acesso aos jogadores. Boa tarde, meninos. Que dia triste para o Fluminense, porque era uma verba que a diretoria contava para o resto da temporada. Tenho certeza, os 2 milhões e 600 mil reais é coisa pra caramba, para times que precisam. O erro é esse. O erro é contar com o dinheiro. Eu já vivi isso. Eu já vivi muito isso. Você Fazer já fez a projeção isso? De falar assim, não, nas oitavas a gente chega, gente. Pelo amor de Deus. O erro é se achar melhor do que é, Fernanda Maia. E é um erro que não dá pra contar. Porque você não pode contar com dinheiro que não está na sua conta e não tem garantia nenhuma que ele vai cair na sua conta. E, cara, pô, que eliminação doída, né, cara? Pelo amor de Deus. Cair antes das oitavas é muita tristeza. Perder pro rubro-negro não é normal, cara. Não é, Abel. Time fantástico esse do Atlético. Não é normal. Realmente o time do Atlético foi fantástico ontem, Caioba. O Wagner Mancini montou muito bem a equipe, soube entender os espaços do Fluminense e dominou o adversário. Dominou, que eu digo, no resultado, né? Porque ele foi trabalhando nas falhas. Falar em falha, que falha do Muriel, que eu não sou tricolor, não posso falar, o tricolor deve estar bravo, mas se eu fosse, ele tem crédito. Fernandinha, isso era outro ponto que eu gostaria de comentar. Não tá dando... O que você quer, Pedro? Sempre que eu gosto muito do Caioba. Isso era outro ponto. Exatamente isso que eu gostaria de comentar. Sempre para começar uma frase precisa. Isso era outro ponto que eu gostaria de comentar. A Fernanda pode falar de energia nuclear. Isso era outro ponto que eu gostaria de comentar. A falha do Muriel, a mão de alface. E não vem me dizer que você foi mão de alface, principalmente no primeiro gol. Aí você toma, Fernandinha Zona, um gol com 10 minutos de jogo, o psicológico muda. O Fluminense não consegue fazer o seu jogo e aí não joga bem, consegue empatar numa bola aérea no final do primeiro tempo e o segundo tem uma ou outra oportunidade, mas deixa muito a desejar. Muito aquém, Fernandinha. Realmente muito inconstante, não sabemos o que esperar do Flusão aí nos jogos. Uma hora joga bem, outra hora joga mal. Uma tristeza. E uma grana que não cai mais, né? Sabe que deve ser muito constrangedor, Caioba? O Natal da família do Muriel. Porque a mãe fala assim: opa, filho, como é que tá lá no Liverpool, Alisson? Ah, campeão de tudo, né, mãe? Multimilionário, sou lindo e eu tô agarrando tudo, melhor goleiro do mundo. E como é que tá lá no Fluminense, Muriel?
não quero falar sobre isso não, mãe. Não quero falar sobre trabalho também. Não é momento de falar sobre trabalho aqui, mãe. Aí ela fala, tá bom, hein? Que alface, filho? Não, pô, pelo amor de Deus. Saladinha? Olha só, a gente falou do Muriel, mas, Pedro, certeza, sempre tem jogadores que são muito importantes para elencos, né? A gente sempre comenta aqui que quando o Benítez não vai tão bem, ultimamente, né, e o Cano, o Vasco não vai tão bem. Para o Fluminense, o Dodi e o Michel Araújo são dois jogadores que são muito importantes nessa temporada e que nos últimos jogos não estão apresentando o seu melhor, assim como foi nessa partida. Sabe qual é o negócio? O Dodi, ele não era importante no início do ano, ninguém contava com o Dodi como sendo um pilar do time e ele se tornou esse cara. A partir do que ele se torna esse cara, o time, toma isso como uma verdade e joga contando com o bom desempenho do Dodi. Quando ele não funciona, o time também não funciona, né, Fernanda? Ele criou-se uma expectativa, criou-se aquela redoma, falei bem agora, Nossa, de responsabilidade em cima dele. E aí, quando ele não funciona, o time todo não funciona. E, por mais que, beleza, tem os jogadores de linha, goleiro, gente, não tem como. Quando o goleiro não é muito confiável, eu não lembro de um time, não lembro de verdade, de um time campeão de alguma coisa que não tinha um goleiro pelo menos confiável. Não precisava ser monstro. Pelo menos confiável, que você ficava tranquilo com o chute fora da área, entendeu? Então, como esse goleiro... E tem os que não ganham nada, que tem vários goleiros confiáveis também, como o Botafogo, que sempre teve um goleiro confiável. O Botafogo tá aí desde 2009 tendo um goleiraço. Mas no olha ano só, que tinha um timaço, que era em 2007, o que não tinha? Goleiro. Um goleiro. Mas se você... Eu tô brincando, tá, Fernanda? É uma brincadeira, não leva pro pessoal. Olha aqui, Felipe, se você tira o goleiro confiável, mesmo pro time que não ganha nada, você coloca esse time na Série B. Então, talvez se não fosse o Jefferson e o Gatito, de 2009 para cá, a gente caiu 14, 14, né? Só 14. 14. Se a gente caiu 14, a gente ia cair 14, a gente ia cair 18, a gente ia cair 2009. 9, 10, a gente ia cair 11. 20 também agora. A gente ia cair... Cara, foram pelo menos 3 rebaixamentos evitados por causa de um goleiro fora de série. Isso. Cara, porque a gente pensa que, porque goleiro... É só trocar o goleiro. Cara, o goleiro, ele passa uma insegurança pro time inteiro. Então, ele já compromete. Mas quando você o cara não já vai acha armar o Muriel... chute, Você não acha o Muriel confiável? Eu gosto muito do Muriel. Eu não consigo colocar como... Eu acho que ele tem lampejos, ele tem jogos muito bons, mas tem uns frangos bizarros que eu não consigo, cara. Você vê a insegurança no momento. Quando o cara vai arma o chute de longe, tu já fica, será que ele vai acertar? Não, ó... Esse jogo, a gente, infelizmente, vai na conta dele, cara. Tá certo que o time tem que ajudar. Mas, você soltar uma bola como foi, com 10 minutos do primeiro tempo, e aí você muda todo o jogo. Rebater a segunda pra frente. E no segundo gol, foi no segundo, né? O terceiro é o cruzamento. Mas no segundo, o cara chuta, é óbvio, era difícil você agarrar aquela bola, encaixar aquela bola. Mas ele espalma pra frente da área, o cara vem, foi igualzinho no jogo contra o Flamengo. Fala pra espalmar pro lado, né? Pro lado, ou pro alto. Contra o Flamengo foi igual. Soltou a bola no pé do Felipe Luiz e soltou a bola no pé do Gabigol. Tá certo que os caras estavam ali pra receber a bola, né? Deu um pouquinho de azar. Mas, cara, não pode, né? Não, mas sempre tem alguém ali pra receber a bola. Sempre vai ter um centroavante ali, doido pra marcar. A defesa podia ter se posicionado melhor e tal, mas faz parte, é o futebol. Lucas, claro que mais uma vez marcou o gol e mais uma vez foi o melhor em campo do Fluminense. Fala, Pedro. Você falou que o Muriel tem crédito. Tem crédito, ele já fez alguns milagres essa temporada. Mas não tem crédito suficiente para limpar essa barra, cara. Porque é uma eliminação muito séria, é um dinheiro muito grande. É como você falou, estavam contando com essa classificação. O Atlético Goianiense é bom, mas não é um time espetacular. Então não dá para cair. O time do Fluminense não pode cair. E a gente estava vendo o replay, Fernandinha, dava para ele espalmar para o lado ou para o alto. O cara ele espalmou para baixo, para dentro da área aí. Aí é fogo, cara. Fica difícil mesmo. Vamos falar da próxima fase aí da Copa do Brasil, que chegou ao fim essa quarta fase, né? Agora vai entrar os times que estavam na Libertadores. Eles entram e se somam as pessoas que se classificaram até aqui. Quer saber como é que fica a competição? Então, agora, confere. Chegou ao fim a quarta fase da Copa do Brasil. E ela foi traiçoeira para os times cariocas. Vasco e Fluminense foram eliminados da competição. Os clubes que avançaram vão se juntar aos outros 11 brasileiros que estão na Libertadores. O sorteio dos confrontos será na próxima quinta-feira, dia 1º de outubro.
Os classificados na quarta fase são América Mineiro, Atlético Goianiense, Botafogo, Ceará e Juventude. Vão se juntar a eles Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo, Bragantino, que foi o campeão da Série B de 2019, Cuiabá, campeão da Copa Verde de 2019 e o Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste de 2019. Os jogos das oitavas serão disputados nas semanas de 28 de outubro e 4 de novembro. Pedro, você viu? Fala comigo. Você viu aqueles times que estão no sorteio? Sim. Você viu que tem aquele time com J? Sim. O Juventude, só para o pessoal ficar Eu sabendo. chamo de adolescência. Eu chamo de adolescência. Não vem falar de Juventude pra cima de mim, não. Quero saber para quem o Botafogo vai ser eliminado esse ano. Eu posso falar uma coisa pra você? Vamos arrumar o título aqui, rapaz. Eu não sou a pessoa mais, assim, para ficar fazendo previsões, porque as minhas previsões pro Botafogo são sempre muito boas, né? Eu quase nunca acerto, inclusive. Mas eu tô com a previsão esse ano que o Botafogo, e eu já tô falando isso, ó, desde Calu, antes de Honda, antes de tudo. O Botafogo será campeão da Copa do Brasil. Olha o que é a Copa do Brasil, gente. Presta atenção. Se empatar todos os jogos, São é campeão oitavas. com o Gatito garantindo, Fernanda. O Gatito garante nos pênaltis e empata todos os jogos. Pega esse plano aqui. Oitavas, quartas, semi e final. São 4 fases que faltam. Cada fase tem 2 jogos. Faltam 8 jogos para ser campeão alguém. 8 jogos é muito pouco. Gente, dá a vida, zero. Fura a bola, tá ganhando? Eu viro o Gandula de novo, eu furo todas as bolas. Pode deixar comigo. A gente dá um jeito. Ô Pedro, tu vai lá também, a gente fura tudo, esconde as bolas quando estiver ganhando, acelera quando estiver perdendo e vambora. Reza pro Gatito não pegar esse negócio que chutou o VAR. É pênalti, empata, que a gente sabe empatar bem. Empatou, faz o quê? Pênalti. Olha aí. Pedro. Fernanda, eu vou fazer uma reflexão aqui. São 8 jogos que faltam, Fernanda Maia. O Botafogo no Brasileirão já tem 7 empates. Se remanejar esses empates para a Copa do Brasil é mínimo final. Minimamente estamos na final, dependendo aí de uma vitória simples de 1-0 para a final da Copa do Brasil, Fernanda. Então é questão de matemática. Não é o meu clubismo falando, são os números. E é isso que eu espero do Botafogo. E não tem gol São qualificado, né, Pedrão? Então não interessa se empatar 0-0, 2-2, 3-3. Empate é empate pra tudo que é lado, em casa e fora. E fala pra mim, quem é o time desse ano que sabe empatar? Gente, Tem alguns. Botafogo, Só não vê quem não quer. O que me preocupa de fato é o Juventude. Juventude realmente. Se tiver hoje Juventude e Real Madrid, o Benzema não é tudo isso. Vamos ser sinceros aqui. O cara não tá jogando tão bem assim. Agora, é sorteio, né, Fernandinho? Então tudo pode acontecer. É sorteio agora. Você pode pegar o mais difícil, como você pode pegar a baba das oitavas de final. O Botafogo geralmente não dá muita sorte, não. E mesmo a baba, eu não sei se é melhor pegar um time um pouquinho mais de nome do que um time meia boca ali, porque o Botafogo não dá muita sorte contra esses times. Eu tô falando uma coisa pra vocês, desde o início depois pós-pandemia que a gente tá no ar. É um ano diferente e eu consigo enxergar algumas zebras nas competições essa temporada. Os times estão irregulares, todos eles, em todas as competições, tá? A gente vê o Independente Del Valle ganhando de 5 do Flamengo e tomando de 4 do Júnior Barranquilla, né? Azedou o Sul. A gente vê o Inter sendo o líder do Campeonato Brasileiro e perdendo para o Grêmio na Libertadores. Enfim, a irregularidade está acontecendo porque está tudo muito confuso. Não só no futebol, como nas nossas vidas. Gente, que ano estranho é o ano de 2020. Essa temporada é estranha para todo mundo. E os caras também acham tudo estranho. As coisas não estão indo sempre legal para todo mundo. Então vai ter zebra sim. Esse negócio de sorteio, tomara que eu pegue uma baba. O que é baba?
Eu não porque sei. se você pensar... Cara, minha filha faz muito, sorteio... ela produz bastante, cara. Eu limpo baba o tempo todo. É só o que eu faço. Ah, e outras coisas também, mas a baba é inacreditável. Tá nascendo dente. Quando os jogos foram definidos, né, para essa fase agora, foi Botafogo e Vasco. As pessoas falaram, pô, o Botafogo se deu mal no sorteio, né? E foi Fluminense e Atlético Goianiense. O pessoal falou, pô, que baba que a gente pegou. O que aconteceu? O Botafogo passou, e o Vasco, que era líder, e o Atlético Goianiense passou também do Fluminense. Então, esse conceito de bom e ruim, esse ano no futebol já não é muito normal. Isso. Mas esse ano já tá muita coisa, cara. Porque o próprio Atlético Goianiense ganhou de 3 do Flamengo, gente. Isso aí é porque a gente não lembra, mas meteu 3-0 assim, passeio. Até para avaliar qualquer coisa, Fernandinha, avaliando, por exemplo, o trabalho do Domi, né? Falando do Flamengo rapidinho, só para ilustrar. Não, gente, então vamos mudar o assunto. Você quer falar do Flamengo? Vamos falar do Flamengo. Não, eu só quero dar um exemplo. Fala. O exemplo é o seguinte, como é que você vai avaliar desempenho de um monte de jogador, desempenho do técnico, no momento que a gente tá passando, cara? É muito difícil, os caras ficaram 3 meses em casa. Não é só pro Domi, é pra todos os times. E o psicológico, Fernandinha, sabe? Não é só o futebol ali, o cara entender tudo que... É o psicológico também, vai saber, a família tá em risco, o outro tá em risco, ele não sai. Por isso que eu falo, esse ano vai ter muita zebra por aí. Não só em vaga de Libertadores, como na Sul-Americana, na Libertadores e na Copa do Brasil também. Apertem os cintos, porque vai ter sorteio. Vamos falar, vai ter jogo do Flamengo entre o Palmeiras, até agora, tá? No Brasileiro. Pelo menos é o que a gente sabe até aqui, nesse minuto. O Flamengo tá tentando adiamento, já entrou no STJD. É uma coisa, assim, um bololô, cadê? Momentos antes da partida contra o Barcelona de Guayaquil, todos juntos no vestiário. Ali, a grande maioria estava infectada pelo novo coronavírus. Um problema para o Flamengo, que alega não ter jogadores para entrar em campo no fim de semana. O Flamengo ele ficou numa convivência intensa, muito intensa, durante 8 dias numa viagem internacional. Houve um problema, um único problema, que embora a gente tenha seguido os protocolos da Conmebol, uma pessoa se contaminou. Não se sabe se contaminou lá no Equador ou se houve um falso negativo aqui no Brasil, na saída. A CBF negou o pedido pelo adiamento do jogo contra o Palmeiras no domingo pelo Brasileiro. Em um vídeo publicado na internet, o vice-presidente do Flamengo explica os motivos do pedido desse adiamento. Que não basta eu trazer os outros jogadores das bases, das divisões de base para jogar, porque eu vou estar contaminando esses rapazes, eu vou estar prejudicando a saúde deles, as famílias deles. Então eu não posso juntar gente para trazer pessoas para o Flamengo, porque eu sei que é enorme o risco dos nossos atletas que ainda não testaram positivo testarem amanhã, depois, segunda-feira. Então, assim, existe um risco, existe uma janela. É necessário que o Flamengo não jogue esse jogo para garantia de todos. Em uma carta assinada pelo diretor de competições Manuel Flores, a CBF disse que entende os motivos do rubro-negro, mas que há elenco suficiente para essa partida, com possibilidade de inclusão de mais 6 jogadores. 7 atletas foram retirados do Campeonato Brasileiro Sub-20 pela diretoria do Flamengo e eles retornaram de Porto Alegre antes de enfrentarem o Internacional. A diretoria ainda tenta adiar junto ao STJD. O clube anexou ao processo um laudo médico com a recomendação de adiamento dos jogos no período de 10 a 14 dias, contando o último resultado positivo. No pedido, o Flamengo diz que apenas 12 atletas estão aptos para jogar contra o Palmeiras, sendo 3 deles goleiros. O time paulista já informou ser contra esse adiamento. Para o jogo contra o Del Valle na próxima quarta-feira pela Libertadores, o Flamengo espera contar com o reforço dos primeiros atletas positivados. Pelo regulamento da Conmebol, o jogador precisa estar com o exame negativo 24 horas antes da partida. A diretoria ainda tentou incluir mais 10 jogadores na competição, mas teve o pedido negado. Segundo a Conmebol, o prazo para essa solicitação já se encerrou.
dois envolvidos nessa história, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras não quer jogar, Palmeiras quer jogar. E quando a gente pede para adiar, a gente pensa no Palmeiras, né? Poxa, o time do Palmeiras, Pedro Certezas. Mas ele quer. E o Flamengo não quer jogar, que a gente imagina que ele não está pensando no time do Palmeiras. Está pensando esportivamente. Cara, os dois estão pensando esportivamente. O Palmeiras está pensando esportivamente porque ele quer jogar. E o Flamengo está pensando esportivamente porque ele não quer jogar. Porque ele tem elenco para ir até para enfrentar o Palmeiras, mas não é o que seria o seu mundo ideal, porque o seu mundo ideal está com coronavírus. Então eu acho o seguinte, Pedro Certezas, se o Palmeiras quer jogar, está pensando esportivamente, e o Flamengo não quer jogar, está pensando esportivamente, então deixa eles pensarem esportivamente, porque a gente fica aqui gastando o nosso latim, preocupada com a situação do ser humano, e eles, na verdade, estão pensando na esfera esportiva, Pedro Certezas, os dois. Fernanda, tem uma condição psicológica que já foi provado, que na quarentena, conforme o tempo vai passando, não importa o número de mortos, não importa nada. O ser humano começa, o estado de alerta, que se a gente ficou com medo, vai caindo. Tanto é que no início da quarentena, quando a gente olhava a Itália, a gente falava, caraca, 400 mortos na Itália, que absurdo, todo dia. E a gente ficava assustado, a gente não saía de casa mesmo. E aí foi avançando aqui no Brasil, 1.000 mortes por dia, 1.200 mortes por dia, e as pessoas na rua. Então o estado de alerta do ser humano vai caindo. E parece que as pessoas não estão mais pensando na doença. É só nos 3 pontos, que é inacreditável. Porque, gente, essa discussão não é sobre o jogo, no jogo dos 3 pontos do Brasileirão. É sobre pessoas ficarem infectadas com um vírus que é mortal. Então, fica uma discussão de futebol que não é para ser uma discussão de futebol. É para ser uma discussão de vida e de morte, de preocupação com o ser humano, com os parentes dos jogadores, com as pessoas envolvidas nos jogos. Porque também não é só o parente do jogador, é o repórter que vai estar lá, é o cara que vai lá limpar a parada, entendeu? É o roupeiro. Então, cara, fica uma discussão aqui que era para ficar aqui, né? Então, mas eu não sei, né, cara? Eu acho que o jogo não tinha que ter, porque não faz sentido ter um time sucateado que pode estar infectado com risco de contaminar outro time, então não faz sentido pra mim. Felipe Ruggeri. Fernandinha. Deixa eu só fazer uma pergunta. Landim, você tá bem? Tô bem aqui, tô tranquilo. Você tá positivo, não tá? Assintomático, graças a Deus aí, isolado. Tá bom, pode falar. Mas ano passado a gente estava isolado também, na liderança. Tava, mas era outra coisa, era coisa boa, né, Landim? Era até que Fernandinha, não, a CBF, só para ilustrar, a CBF, né, o Walter Feldman, lá, que é o secretário-geral, ele disse que vai ter jogo e a CBF adotou o mesmo critério da UEFA, 13 jogadores em condições para a bola rolar. O Flamengo disse, e entrou no STJD, né, porque tem 12 atletas, são 34 inscritos, 3 já negociados, 3 lesionados e 16 infectados por Covid, caso não apareça mais nenhum, ou seja, sobram 12 atletas. Então esse é o argumento que o Flamengo vai usar no tribunal para tentar adiar a partida. Eu acho que é um pouco de hipocrisia do Flamengo, né, falando seriamente, porque brigou para voltar, assinaram os protocolos, disseram que ia ter o jogo com tantos jogadores infectados, mas assim, independente disso, o adiamento é a coisa mais certa, né, porque honestamente a chance de você contaminar o time do Palmeiras, e o Luxemburgo há um mês atrás deu uma entrevista, não sei se foi no Bem Amigos, não me lembro, mas foi por ali, ele falou, não, se tiver 10 infectados, não pode ter jogo, 10 infectados, aqui não pode ter jogo. Então a gente sabe também que todo mundo só pensa do lado esportivo. Será que, assim, eu acho que o Flamengo tentaria adiar contra qualquer time, né, porque você está com 12 jogadores disponíveis só, vai chamar uma galera da base. Agora, será que o Palmeiras, se fosse jogar contra o Atlético Goianiense, dando um exemplo, ele ia querer que a partida acontecesse, ia bater o martelo? Pra você. Será que se fosse o contrário, o Flamengo ia querer adiar? Será? Exato, também acho. Encontrando um cara que briga com o título com ele, que é o Palmeiras? Pois é. Cara, e aí o Palmeiras tá com o sub-20 e ele tá com o time principal.
Você acha que o Flamengo não ia querer enfrentar o Palmeiras? Tem ninguém pensando do lado humano. Por mais que seja Flamengo, é um achismo, né? A gente não tem como afirmar isso. Mas com base em tudo que a diretoria já fez, o posicionamento da diretoria, eu acho, uma opinião, um achismo muito forte, inclusive, que o Flamengo quereria jogar. Só que a gente teria a mesma opinião, que é para não ter jogo de qualquer jeito. Então, o jeito é, tipo assim, o Flamengo tá sendo até um pouco hipócrita? Sim. O Flamengo quis voltar ao jogo o futebol de qualquer maneira? Sim. Dito isso, não tem que ter jogo mesmo assim, e ponto. É isso, mas aí, é o que eu falei, os dois envolvidos estão pensando na esfera esportiva. Olha pra vocês verem o que é uma questão de organização. E eu acho que, às vezes, assim, a entidade máxima tinha que se posicionar, independentemente se é Flamengo, se é Goiás, que já aconteceu isso com o time do Goiás, ou o time que seja, pensando na parte humana. O Equador, a competição do Equador que já está acontecendo, teve o Barcelona de Guayaquil e o Independente Del Valle, que encontraram o Flamengo no momento em que os jogadores estavam aparecendo os positivos. Sabe o que vai acontecer com a competição do Equador? Ela vai parar. Paralisar. Por alguns dias. Mas isso é a ganância daqui, tem uma Fernanda. janela, gente, é uma janela de 10 dias só. É uma semana e meia. Ai, mas vai atrapalhar o calendário. Gente, já tá cagado o calendário. Vocês me desculpem a palavra. Mas o calendário de 2020 já tá todo estrupiado. Mas é que não era pra ser assim, vai Fernanda. acabar o mundo? Não vai. Ó, isso não era para ser assim, né? A CBF, as federações tiveram uma oportunidade nessa pandemia, há males que vem para bem, né? Então você tem a oportunidade de mudar um pouco esse calendário tão inchado, com tanto jogo que é das competições nacionais aqui no Brasil. E não fizeram. E demorou para ter um surto desse em algum time, Fernanda, porque assim, basta um pegar e tá nessa rodinha aí, que vai contaminar todo mundo. Eu achei surpreendente não ter acontecido algo antes disso. A gente está aí já aqui na 11ª, 12ª rodada do Brasileiro, e é o primeiro caso de surto coletivo em um clube, né? Porque até o momento tinha dado certo. Só que, assim, é surpreendente, né? No então, Goiás cara, tiveram bastante infectados, e assim, nesse mas calendário não abre jeito. margem, Fernandinha, para acontecer algum problema desse e adiar a partida, porque não vai ter data. Aí você já vai acavalar com o calendário do ano que vem, né? Você vai ter jogos a cumprir. O São Paulo e Goiás foi adiado, porque o Goiás testou 9 positivos, eu acho que na primeira ou na segunda rodada do Brasileiro, se eu não me engano. E foi adiado faltando 30 minutos para começar o jogo. São Paulo estava Exato, lá. o São Paulo já estava em campo. Isso. Chegou o ofício do tribunal, né? Eu não sei se foi o tribunal ou o CBF, mas, enfim, é claro que a gente vai ter jogo adiado, cara. Outros já foram adiados. Não teve o elenco do CSA que estava com... Teve o surto, lembrei agora, do CSA, parece que 16, o jogo foi adiado, nem pensaram em ter. Alguns jogos da Série B já foram adiados, mas a gente tem outros motivos adiando o jogo. Mas é Flamengo e Palmeiras também, Fernandinha, sabe? Olha onde foi parar o negócio. Justamente num Flamengo e Palmeiras, talvez os dois que mais briguem aí, que dominem o futebol brasileiro nesses últimos tempos, e aconteceu esse surto justamente no Flamengo, que teoricamente tinha o protocolo perfeito. Pois é. Olha só, o Lionel Messi segue bem irritado com a diretoria do Barcelona. Olha o que aconteceu. Numa postagem no Instagram dele, o argentino... Não sei se não vai com a cara, o Messi não sei o que falou, aconteceu. Felipe, não é nem só descartar, é expulsar, né? Você falou em relação à prateleira, porque é realmente assim. É o que o cara fez numa regularidade em tanto tempo para a história do futebol, né? É porque a gente tá no Brasil, né, Fernanda? Mas se você... A gente tá no Brasil, a gente foi criado com o Pelé ali, sendo o rei do futebol. Mas você pega fora do Brasil, muitas pessoas consideram o Messi melhor que o Pelé. Isso não sou eu que estou inventando, não. Jornalistas, pessoas que trabalham com futebol, falam que o Messi é o maior do mundo. E tem discussão, porque se você pegar número ali, não é um absurdo falar. São jornalistas que certamente estão com algum problema mental, né? Para falar porque fazer o que o Pelé fez com 17 anos em final de Copa do Mundo é impossível alguém repetir. O Ruggeri, praticamente na era da invenção do futebol. O futebol tinha poucos anos. A Copa do Mundo existia há poucos anos e ele já era o Pelé. Com 17 anos. Fala, Pedrão. Eu acho o Pelé melhor. Eu acho que não tem... O maior, com certeza, é.
melhor, tu acha que tem discussão. Mas em gols oficiais, assim, querendo ou não, o Messi vai superar o Pelé. Isso é verdade, isso não tem como. Não tem como não superar. A gente fala de jovem craque. Gols. Vamos falar de jovem craque? A gente está falando de craque, vamos falar de jovem craque. O Olympique de Marseille anunciou a contratação do Luiz Henrique. Ele pertencia aos Três Passos Atlético Clube do Rio Grande do Sul e tinha 40% dos direitos econômicos dele ligados ao Botafogo. Por conta dessa quantidade, o Botafogo vai ganhar, obviamente, nessa negociação. Essa na sua tela é o vídeo de apresentação do Luiz Henrique lá no Olympique. Para você que não consegue ver, simplesmente é um vídeo onde ilustra a Garrincha, ilustra o Luiz Henrique, o escudo do Botafogo, o estádio Newton Santos, misturando a história do Botafogo com o Luiz Henrique, mostrando a grandiosidade da história do Botafogo, né, ô Pedro Certezas? Com a música que toca e o Luiz Henrique aparecendo também. A primeira vez que eu me lembro que eu entrevistei o Luiz Henrique, lá pela Botafogo TV, estava fazendo um jogo do Matheus Nascimento, o irmão dele estava até jogando também, do Luiz Henrique, e aí eu apresentei ele na Botafogo TV como o Mbappé alvinegro. E aí tá ele indo brilhar no futebol francês, que, na minha opinião, Pedro Certezas, ele merece muito. A gente sente tecnicamente, mas eu acho que financeiramente a gente precisava, e ele é um menino que merece muito sucesso. E sabe como é que é curiosa, né, a história do futebol? Porque o Olympique de Marseille comprou um moleque da base do Botafogo. Sabe quais foram outras vendas do Botafogo para o Olympique de Marseille? Quais? O Botafogo vendeu o Dória para lá, o Botafogo vendeu o Jairzinho para lá e o Botafogo vendeu o Paulo César Caju para lá. O Dória é zagueiro, beleza. Mas, curiosamente, as vendas do Botafogo, tirando o Dória, que era um bom jogador também, tá no México, são atacante rápido, craque da base do Botafogo, todos pro mesmo time, que é um elo muito, muito curioso, né, do Olympique de Marseille. Tanto é que essa exaltação do Olympique de Marseille pelo Botafogo não é à toa, porque o Botafogo já contribuiu muito para a história do Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille que foi campeão da Champions já, com, acho que, se eu não me engano, foi o Paulo César Caju, que era o atacante do Olympique de Marseille, que era do Botafogo. E para as pessoas que não sabem, o Botafogo tem uma história, um renome muito grande fora do Brasil. E é muito forte. Na Europa, então, principalmente, foi muito construído nas excursões que o Botafogo fazia, porque antigamente não tinha patrocinador, gente. O time ganhava dinheiro jogando fora e exibindo. E o que tinha de europeu querendo pagar para ver Jairzinho, Garrincha, Paulo César Caju, Newton Santos lá fora é brincadeira. Então o Botafogo passava meses e meses jogando na Europa, jogando na França, ali na Rússia, para mostrar o time ganhar dinheiro, que era assim que pagavam esses craques que tinham no Botafogo. Então o Botafogo construiu um nome muito grande lá fora e tem um nome muito forte. Tanto é que nessa apresentação eles tratam o Botafogo porque como estava no imaginário popular da Europa, tá o Botafogo. Uma pequena aula aí do Pedro Certezas, Fernando, pra rapaziada. Eu já falei pra ele, com o Barão lá da Botafogo TV, aquele quadro, vocês estão perdendo tempo, tá? Vocês dois. Vamos fazer o seguinte, vamos beber aquela água, tá? São 2 litros no mínimo por dia e a gente já volta. Onde tem ação, tem Jack Chan. Ele bate pesado e dessa vez vai pisar fundo. Encarar o inimigo em alta velocidade. Ele é o líder da quadrilha. Onde tá minha irmã? Solta ela! Matei a garota. Thunderbolt, ação sobre modas. Hoje, 11h15 da noite. Na tela de sucessos. Rede Economia urgente. A Rede Economia está com ofertas arrasadoras. Arroz Palmares, R$19,95. Feijão natural, R$5,77. Açúcar União, R$2,69. Maionese Hellmann's, R$4,99. E mais preço, campeão. Filezinho de frango perdigão, R$7,95. Leite Amanhecer, R$3,88. Calabresa, R$14,98. Rexona Aerosol, R$7,99. Papel Class com doce, R$8,98. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Um livro é aberto. Sabe que a leitura em família pode fazer por uma criança? Tudo. Pode fazê-la rir, imaginar, se impressionar. Pode ensinar novas palavras, novos sons, mostrar novas formas de ver o mundo. Os livros têm esse poder de encantar, de ensinar, de fazer sonhar.
E principalmente, Embaixo de uma mudar o cabana nosso improvisada, pai e mãe leem para os filhos. Crianças criadas em lares em que os pais leem em voz alta para os seus filhos se tornam estudantes de sucesso. A leitura em família também reforça os vínculos afetivos. Por isso, o programa Conta Pra Mim lançou uma coleção de contos de fadas, fábulas, poemas, cantigas e muito mais, para você ler para os seus filhos, netos e sobrinhos. Assista aos vídeos, ouça as canções e baixe os livros. A menina segura um livro. Conta pra mim. Leia para os seus filhos. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Mulher no banheiro vê seu reflexo se transformar no de uma política. Motoboy vê seu reflexo se transformar no de um engenheiro. Entregador ciclista vê seu reflexo se transformar no de um secretário de saúde. Garota tira selfie e vê sua imagem fazendo um discurso político. Estudante vê seu reflexo se transformar no de uma secretária de educação. Garoto na barbearia vê seu reflexo se transformar no de um jovem candidato. O Cariocou deste sábado tem Pri Borges numa conversa super descontraída com a cantora Maria Marini. Comigo, onde sempre brilha o sol. Você vai conhecer um restaurante peruano na Tijuca, que é uma delícia. Olha só esse ceviche. E um bate-papo sobre a Libertadores com a Fernandinha Maia. O Cariocou é neste sábado, meio-dia. Comigo, Rafael Paiva. Eu te espero. Rede Economia urgente. A Rede Economia está com ofertas arrasadoras. Arroz Palmares, R$19,95. Feijão natural, R$5,77. Açúcar União, R$2,69. Maionese Hellmann's, R$4,99. Mais preço, campeão. Filezinho de frango perdigão, R$7,95. Leite Amanhecer, R$3,88. Calabresa, R$14,98. Rexona Aerosol, R$7,99. Papel Class com 12, R$8,98. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Segunda-feira saiu o resultado da torcida Rede Economia e começa um outro concurso cultural. Fica ligado. Olha só, rapidinho, o Rio Performance Online já está com inscrição aberta. É um congresso sobre treinamento de alto desempenho, muito bom. Vai ter Diego Ribas, vai ter o Tanuri do Flamengo. Só fera, nutricionista, educador físico. A inscrição é no rioperformance.com.br, tá? Vai lá no site se inscrever, que é muito legal para todas as pessoas, não precisa ser só profissional da área, não. O nosso YouTube aqui do SBT, faltam 1.000 para chegar a 1 milhão de inscritos. Você não quer se inscrever lá? Como é que é? Você que é youtuber ou PTT, toca o sininho, como é que fala lá? Se inscreve. Você tem que ir lá no canal e colocar se inscrever. Se você quiser receber uma notificaçãozinha quando subir um vídeo novo, ativa o sino. É um botão, gente, não tem mistério. SBT Rio, pum, clicou, acabou. Vai e dá um like. 1 milhãozinho. E dá um like like também. Meu sonho é falar essa frase. Você aqui se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho. Felipe Ruggeri, a sua última. Sextou! Tem aquela música aí de Sextou? Fala! Se inscreve no meu canal do YouTube, canal Felipe Ruggeri, dê o like, acione o sininho da notificação. Muito bem. Eu postei um vídeo ontem, tá bem legal lá, falando sobre o último jogo, né? Amanhã tem uma live 5 horas da tarde e tá bem bacana o trabalho, agradecer a rapaziada, já tô com mais de 2.000 inscritos em uma semana, muito legal, cara. Muito bem, valeu Felipe Ruggeri, que tem 2 Gs e I no final. Canal Felipe Ruggeri. Qual é a sua última? Além do Luiz Henrique, tiveram outras movimentações na contratação do Botafogo. Contratamos o Cascardo, que é um lateral que eu confesso nunca ouvi falar, que jogou no Atlético Paranaense. E o Fernando deve sair. O Vitória falou que não quer ficar com ele. Cascardo, quase o Cascalho. O Cascalho ia ser bom, hein? Tá soldado pelo... O Barandegui tá soldado pelo Cruzeiro. Que o Cruzeiro tá quase caindo pra Série C, gente. Mas de lateral direito, que é um problema, o Botafogo pode virar uma solução com esse rapaz que chegou aí, que eu nunca ouvi falar, vou confessar com você. Beijo pra Cascardo, que eu conheço, que tá na Record, já trabalhou comigo na Band News, uma querida, tá? Um beijo pra vocês também, não esqueçam de beber água. Final de semana é melhor beber mais, porque é muito sódio que a gente come, essas troças que vocês bebem, tá bom? E segunda a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tchau! Sextou!